No truth is not in her. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Adilson Monteiro, um grande amigo que tem me ajudado bastante aí lá no canal, é um entusiasta da segurança aí, um grande nome aí eu considero no Brasil, entendedor de hop, que é uma das nossas paixões aqui no canal. E Adilson, estou muito feliz de poder falar em português, rapaz. Ultimamente só tenho Não, falado eu com, vi. com gringo aí, mas graças a Deus encontramos você aí que entende do assunto e a gente não precisa mandar nada para o grupo traduzir lá. A legenda, né? Colocar a legenda. Sem legenda, né? Adilson, queria que você falasse um pouquinho do seu background aí, como que você chegou na posição aí que você está hoje na Alstom, para a galera te Uhum. conhecer. Tá certo. Bom, primeiro de tudo, um prazer enorme estar com você. Eu me sinto lisonjeado de poder receber um convite seu, já que você só traz feras, só traz pessoas aí de altíssimo nível. Então, eu entro humildemente aqui para poder contribuir com um pouco que sei, mas fico muito feliz. E também, logicamente, sou assíduo no canal de todo. Na verdade, eu comecei com segurança já como gerente de segurança, já foi meio biônico, né? Já não, eu trabalhava em manutenção e na época, no final dos anos 90, na reengenharia industrial, no movimento que teve de tirar tudo que não era core business da companhia, a minha área de segurança que eu gerenciava ia ser terceirizada, e aí eu terceirizei a área, inclusive, e a empresa não queria me perder. Aí o diretor da planta me convidou, mais ou menos me jogou praticamente na área de segurança. Não, eu quero que você vá para a segurança. Porque eu já era um cara chato, e por ser manutenção, e principalmente manutenção de uma produção de químico-petroquímica, a segurança era um item fundamental até para o próprio negócio, né? Um erro pode, não somente as vidas dos trabalhadores, mas também de toda a comunidade em volta de uma instalação como essa. E só para você ter uma ideia, não é uma instalação pequena, era uma instalação de 175 mil metros quadrados, 6 plantas juntas, no mesmo complexo, interligadas, produção de PVC, soda, cloro, hidrogênio, polietileno de alta densidade, peróxido orgânico, ácido clorídrico, cloreto férrico e mais utilidades, né? Eu estou falando, hoje se chama Rhodia Solvay, né? Então, realmente era um ambiente bastante agressivo em termos de cuidados com a segurança, já que tinha tudo interligado. Tudo explodia, tudo matava sufocado. E para você ter uma ideia, eu morei nessa planta por 5 anos, porque tinha uma vila de moradores. Dada a criticidade do processo, tinha que ter gente para estar imediatamente lá. Então, tinha uma vila para 100 funcionários chaves que se colocava nessas casas por conta da empresa, para qualquer tipo de emergência, imediatamente a gente poder atuar. E eu, como segurança, logicamente, era a primeira casa do condomínio, né? Era o que batia. Tinha segurança patrimonial também junto, então era toda hora estava alguém batendo na minha porta lá para falar alguma coisa. Então, eu comecei minha vida assim. E depois de lá, eu segui em outras companhias, sempre multinacionais, fui para o ramo de autopeças, depois eu passei para uma empresa de telecomunicações, foi a implantação do celular no Brasil, lá nos anos 2000, né? Onde é interessante porque nós tínhamos implantação do Iapoque ao Chuí, onde eu tenho que fazer análise de risco no Amazonas para não entrar cobra e nem qualquer outro tipo de animal dentro dos equipamentos da estação radiobásica. Então, começava assim, sabe? Transportar os equipamentos em cima de mulas lá no Maranhão, porque nas dunas não dava para entrar carro, porque na época a Anatel tinha colocado uma meta para as empresas, que qualquer comunidade acima de 50 pessoas teria que ter um telefone público. Então, a gente tinha que instalar esses telefones à base de energia solar no meio de aldeias de índio, como também em caiçaras, né, sabe, nos rincões aí do norte e nordeste do país. Então, e também desde o sul. Então, foi muito, muito legal essa experiência, né? E depois eu fui também para uma dos meus desejos como carreira era trabalhar dentro de uma automobilística. E eu consegui uma oportunidade dentro de uma que eu acho uma das mais importantes, que foi a Ford, né? Foi o berço da linha de produção. Então eu mergulhei a fundo na filosofia Ford, de como a Ford pensa, como ela age, e para mim foi fantástico. E aí fui caminhando por outras empresas até chegar na Alstom, que hoje a Alstom é uma empresa que produz material ferroviário, metrô, trem. E também temos um pioneiro de colocar o primeiro VLT aqui no país, com a tecnologia Alstom, que é o do Rio de Janeiro. Aquele TRT, né? gordinho,
VLT, Veículo Leve Sob Trilho. Ah, eu pensei que era o BRT, que tem o BRT. O BRT é o nosso concorrente. Aqui em Santos tem o VLT também. Instalaram o ano passado, eu acho. Veículo leve sob trilho, né? Aumentou de superfície, mais ou menos, né? Exatamente. Então, essa é uma tecnologia nova que, na verdade, o veículo ele carrega de eletricidade no momento que para os usuários entrarem. Então, você não tem fio, não tem nada a não ser o caminho dele. É no ponto de ônibus que ele carrega para a próxima, sabe? Como se fosse um ponto de ônibus. Então, essa é uma tecnologia inovadora aqui no país e está funcionando. Saiu do Galeão, você vai ter o VLT nosso lá esperando para levar até o centro ali do Rio de Janeiro. Vou até checar se o de Santos aqui é da Alstom. Aqui. Se você souber, depois me fala. Aqui. Não é. Adilson, vamos falar um pouquinho sobre a nossa paixão comum aí, que são as novas visões, né? Eu sei que vocês têm o HOP implementado aí na Alstom, já vi algumas apresentações suas. E eu queria saber como é que isso chegou até você, se foi uma proposta que veio por ser uma multinacional, ou se você descobriu e vendeu aí para alguém, e como é que foi esse primeiro approach aí? Na verdade, o HOP entrou na minha vida há 14 anos atrás, quando, infelizmente, vi uma situação de um acidente fatal. Né? Dentro de uma empresa de autopeças, eu tinha assim, os melhores indicadores de segurança, todo na segurança tradicional, nas pirâmides da vida, nas observações de risco, nos programas de observação, etc., e estava tudo maravilhoso. Inclusive, era convidado pela empresa a ser auditor internacional justamente por causa disso. Então, eu rodei o mundo todo fazendo essas auditorias e coisas do tipo. E um belo dia, numa noite, uma pessoa me ligou de uma planta que nós tínhamos em Minas Gerais e disse, olha, tem um colaborador morto aqui por um acidente de trabalho. Lógico, nessa hora, o chão abre debaixo de você como gestor de segurança. Né? E aí, logicamente, cortando a conversa, todo o desespero de pegar avião, ir para lá e coisas do tipo, basicamente, um acidente, para não ficar no ar, o que aconteceu foi um funcionário foi verificar peças dentro de uma linha de racks, né? E ele entrou no meio dos racks. Nesse momento, um operador de empilhadeira, era o final do segundo turno, estavam já quase atrasados para o ônibus, ia colocar mais um container nessa linha de racks, e o pezinho do container ele percebeu que ia ficar invadindo a faixa de pedestres, que era também uma regra dura da segurança, nada pode estar impedindo a linha. Então, que ele olhou de um lado, olhou do outro, final do turno, ninguém está vendo, o que eu vou fazer? Vou empurrar tudo. Quando ele empurrou, ele pressionou o corpo do colaborador entre dois racks, e acabou essa pessoa falecendo por asfixia mecânica, né? Então, e por que foi feito isso? Porque o supervisor tinha criado essa linha no meio de prateleiras para adiantar o processo do dia seguinte. Então, quer dizer, era uma modificação de processo, sem estudo, sem nada, que foi somado com esses comportamentos e ele acabou falecendo. Isso também é uma coisa que me chamou muita atenção na época e até eu não fiquei muito confortável, porque todo mundo, dentro dessa filosofia da segurança tradicional, ficou, entre aspas, conformado com a soma dos erros individuais, dos erros humanos. Quer dizer, o funcionário que foi lá que não era para ir conferir as peças, porque as peças já saíam dentro de um sistema Kanban bonitinho, precisaria conferir. O supervisor, porque não precisava montar essa linha a princípio, porque tinha que seguir as normas da empresa. E o operador de empilhadeira que finalmente empurrou tudo, inclusive ele foi acusado e condenado por homicídio culposo, né? Porque ele tomou uma atitude que estava fora dos procedimentos da companhia e também da própria atividade dele. Quer dizer, todo mundo ficou, entre aspas, conformado que foi um erro humano. Foi uma fatalidade de erro humano, né? Mas isso não refresca em nada. O que isso pode acontecer numa outra situações com coisas, com ligeiras modificações desses atores, né? Você não está prevenindo. Então, quando colocava essa questão do por que a pessoa, acho que aqui, por que a pessoa pode tomar uma atitude e ter um erro fatal? Pirâmide não responde isso. Procedimento não responde isso, né? Então, isso foi um incômodo que eu fui cada vez mais percebendo que a empresa é um organismo como um todo. E a segurança não é um apêndice. Ela tem que estar lá dentro, viver aquilo e ter uma cadeia de informações que possa fazer prevenção. Não simplesmente só aquela vida do dia a dia.
Uma coisa que sempre me incomodou, né, até quando eu tinha posições mais abaixo, assim, mais de campo Aham, operacional, era que os próprios membros da segurança faziam muitas atividades para se defender de um possível isso. acidente, né? E Aham, aí ficava todo mundo contra o operador, porque o gestor, o chefe, né, no caso, ele falava, ó, eu me importo ao ponto de ter esse profissional para cuidar de você. E o profissional falava, ó, eu fiz o que eu tinha que fazer, ele não cumpriu e aí deu errado. Então, como diz aham, o Pruvan lá, né, a segurança e a gestão se trabalham de um jeito tão próximo e tão exatamente. distante da operação que só tem como um tá errado, que é o operador, né? Você chegou a Exatamente. perceber isso onde você passou? Exatamente isso. Por isso que eu abracei assim, a filosofia Hope. Comecei, depois quando apareceu o Todd Conklin, o Sidney Dekker, né, o próprio Honeywell falando a respeito da questão da normalidade, que a gente tem que trabalhar no normal e não no excepcional, porque o excepcional é excepcional sempre. Um acidente, como diz todas as filosofias, com nossos mestres, ele é uma história que se fecha nela mesma. Nunca mais essa linha de hack vai acontecer nessa mesma condição com um operador de empilhadeira, dificilmente. Então, você procura padrão onde não existe padrão. É uma irracionalidade. E você vai lembrar Faz. também, né, que toda a investigação que a gente participou até as novas visões, elas tinham por finalidade evitar reocorrência. E como você disse, lógico, aquilo ali não vai. Aquele cavalo Não, selado já passou, né? Você evita o que já não aconteceria de novo. Ninguém cometeria esse erro, muito provavelmente. exatamente. E aí a gente fica Então, insistindo nisso, né? porque eu dou um exemplo dessa questão, você falou muito bem essa questão de investigação, como é importante você mudar essa visão da investigação. Recentemente eu tive um caso de um operador de ponte rolante que ele, na fábrica que nós temos em Taubaté, ela tem duas pontes, né? E para levantar o carro, o trem, o carro que a gente chama, né? A unidade do trem, é 22 toneladas. Então eu tenho que pegar por duas pontes e levantar. E ela trabalha com sistema tandem, ou seja, ela tem que ter um sistema de balanceamento para poder as duas pontes funcionar do mesmo jeito, né? Levantar e transportar. Muito bem. Só que também tem outras coisas, essas pontes não ficam dedicadas só para isso. Elas fazem descarregamento de outras coisas, etc. Então tem um controle remoto que você tem a posição ponte A, ponte AB e ponte B. Um belo dia, o funcionário, o operador de ponte rolante, estava descarregando um caminhão, uma ponta da nave, da principal prédio, isso dá mais ou menos 80, 100 metros, né? E a outra ponte estava do outro lado, então já deu para imaginar. Ele cometeu um erro, colocou no AB, começou a descarregar alguma coisa do trem, enquanto a outra ficava que nem um cavalo louco batendo na outra extremidade. Então, ela repetiu o movimento de uma ponta na outra ponta, só que uma estava em controle e a outra totalmente descontrolada. Muito bem, um acidente, a gente considerou um acidente potencialmente severo, né? E teve toda a investigação, etc, etc. Se fosse pela filosofia tradicional da segurança, pau no Operador. operador. Como é que você pode, um cara com tanta experiência, um negócio Vamos tão claro, um retreiná-lo. botão enorme, você errar? Então é só fazer um corretivo nesse cara, fazer um DDS para todo mundo, que isso nunca mais aconteça, tá? E de repente, se for assim, se teve algum prejuízo muito alto, de repente até demitir o coitado. Para mostrar o quê? Exemplo para os outros. Você errar, você vai ser demitido. Então, nós temos que trabalhar. Segurança é condição de emprego. Hoje mesmo eu vi isso dentro de umas regras de uma empresa publicado. Olha, quando você coloca isso, automaticamente a gente conhece muito bem isso, né, Hugo? Cria um medo. As pessoas não falam, as pessoas escondem, fazem subnotificação, porque é condição do meu emprego, não é condição de segurança. É que se eu falar e eu estiver errado, eu vou sofrer uma sanção. Então, o que nós fizemos? Nós primeiro tira o nome, o crachá, tudo da pessoa. Um operador de ponte rolante cometeu um engano e colocou uma posição, independente do nome dele, o tempo dele, ou quem ele é. E como é que a gente faz para que nenhum outro operador faça o mesmo erro? Simples, chamamos uma empresa, custou dinheiro, lógico, e separamos os controles remotos. Hoje existe um controle remoto só para as duas, existe um controle remoto para a ponte A e outra para a ponte B, separados em lugares diferentes, onde tem uma instrução para isso.
Então, o que nós fizemos? Nós corrigimos o processo e não a pessoa. Quer dizer, qualquer outro, daqui a 10 anos, vai pegar um controle e não vai ter o mesmo erro de colocar na posição AB. Então, essa é a filosofia que eu entendo das novas visões de segurança. Quer dizer, que você vai tentar o teu processo ser preventivo e não simplesmente só focar no comportamento das pessoas. As pessoas erram, é normal. Eu E falo isso isso choca. direto aqui, né? A gente tem que criar uma situação de falha segura, né? Eu falo pro... E aí também, voltado para a investigação, né? Eu já falei com o meu time aqui, se vier com ação de investigação DDS, eu devolvo. Não é Não, isso é possível. bombril, né? Eu falo para eles, vocês são melhores que isso, tenho certeza. Volta lá e precisa de mais tempo, faz melhor, mas isso aí, vocês estão cansados de saber que não resolve, né? E, Adilson, outra coisa que eu queria te perguntar, cara, de vez em quando, ou é só comigo que acontece, de vez em quando tem alguns ainda que têm uma recaída e querem voltar para aquela segurança da velha guarda. Tradicional. Acontece aí também ou não? Acontece, isso sempre. Porque, na verdade, a gente acaba... eu digo muito que a gente é parecido com um sacerdote, independente da religião, entendeu? A gente tem que pregar sempre. Mesmo que tenha uma ovelha, você tem que ir lá e pregar. E, de repente, você consegue pegar mais rebanho, e daqui a pouco você tem uma orla de seguidores bastante grande, né, na empresa. Então, é isso. Eu acho que sempre a gente tem que começar, e para quem tem ouvido falar, mas é muito difícil, etc., começa com uma célula de produção, começa com um supervisor, porque aquilo é contagiante. Porque uma das coisas que na verdade, assim, dentro da filosofia, essas novas filosofias, coisas que eu acredito que sejam filosofias que vão ser duradouras, agora é um caminho sem volta, né? Porque 3 coisas para mim são básicas dentro do Hope, dentro das novas visões. Primeira, o contexto determina o risco. Porque o normal, hoje eu não tive nenhum acidente, provavelmente nas suas operações também não teve acidente. Então o que aconteceu? Está normal. Quando o contexto mudar, ou na sua organização, na minha organização, e isso não for visto adequadamente, acontece alguma coisa. E aí pode o contexto ser humano ou o contexto ser organizacional. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é que a mudança tem que ser gerenciada. Qualquer mudança, ela deve ser gerenciada. E eu acho que isso é o mais difícil. Tá? Por quê? Porque as mudanças elas podem ser micro, pode ser um efeito borboleta. Pequenas mudanças, pequenas alterações criam grandes efeitos. É a teoria do caos. Né? Sim. Se você não tomar conta dessas primeiras pequenas mudanças, hoje muda um rack de lugar, que nem num acidente. Amanhã muda outro lugar. Daqui a pouco você muda tanto o layout que você não tem um atropelamento de uma pessoa. Aí você vai falar, mas como é que tudo isso mudou? Mas não era isso que estava desenhado. Sim, mas você não tomou conta disso. Tá? E, finalmente, a mudança, o gerenciamento da segurança compartilhado com os trabalhadores. Isso muita gente fala, eu tenho, mas depois fala que é condição de emprego. Eu digo, é mais profunda essa questão. Porque essa questão do compartilhar é você dar autoridade, a pessoa tem o direito de recusa, ela pode falar, você tem segurança psicológica no teu departamento, na tua organização, que as pessoas possam falar e não sentirem medo. Então, isso é compartilhar a gestão de segurança. É eles não ter um prêmio, que a gente até já conversou um pouco nisso, vão ter um prêmio de segurança para quem der uma ideia melhor. Ótimo, o cara segura a ideia dele, deixa um monte de gente se machucar, para depois chegar a época da premiação e ele apresentar. Isso é um jogo, que eu até escrevi um artigo a respeito do jogo infinito. É um jogo que nem uma maratona. Você tem o prazer de correr. Nunca você vai chegar junto com os quenianos lá na frente para ganhar. Mas todo mundo, na São Silvestre, milhares e milhares de pessoas se reúnem para quê? Para correr. Porque tem um bem-estar, tem uma confraternização, etc. Eu comparo isso com a segurança. Sim. O benefício de estar praticando segurança é melhor que o prêmio. Então tem que ser cotidiano. Tem que encontrar prazer no processo, né? Igual você falou, né? Tem, sei lá, 100 mil lá, 99 mil sabe que não tem nenhuma chance de ganhar, né? Mas o cara... E se chegar em último, chega feliz também. Porque, na verdade, nesse momento, até o final só que a maratona da segurança é infinita, porque não tem linha de chegada. Então, quando todo mundo está nessa corrida, todo mundo está feliz e todo mundo se sente vencedor porque está correndo. A mesma coisa acontece com a segurança. Quando a gente coloca, é a questão que a gente já discutiu de metas. Você pode ter marcos para ver o quanto você andou na maratona. Olha, eu comecei com...
nessa primeira empresa que eu falei que teve esse acidente, quando eu cheguei lá, uma das causas principais de acidentes lá era corte nas mãos. Era uma autopeça, trabalhava com chapas finíssimas de 1,5 milímetro de dobra, corte, solda, etc. E o campeão disparado da pirâmide era a corte na mão. Corte na mão e no antebraço. Tinha luva e tinha mangote. Mas a luva era adequada e o mangote era de pano. Quando eu apresentei o custo dos acidentes versus o custo do investimento, que na época tinha que importar essas luvas e os mangotes, pagava 2, 3 anos. Então, olha só, isso é um outro ponto que eu acho que a segurança tem que ficar muito ligada, ela tem que se integrar no negócio e não ficar apêndice. Porque apêndice fica que nem livro. Você vai ver o apêndice do livro se der tempo. Você chegou no final do livro, você não vai olhar. A mesma coisa, a segurança entra sempre na última parte. Quando você consegue trazer ela dentro do negócio, você falando a linguagem comercial, falando a linguagem de produção, falando a linguagem financeira, o pessoal fala, pô, esse cara está dentro do nosso time. Vamos ouvir ele. E aí você consegue promover. O que eu tinha de 18 cortes por mês, virou 0. Até foi um case mundial e coisa do tipo, mas foi mostrar dentro da própria cultura da empresa uma solução para os seus custos e também para a segurança. Enquanto a gente for apêndice, a gente nunca vai ter segurança. Na verdade, a gente vai ser chamado um acidente fatal, vai ser numa situação grave da empresa, numa doença e coisas do tipo. Mas a gente mais uma vez, a gente está administrando o quê? A exceção e não o cotidiano. Só reage, então, né? Exatamente. Fica um sempre órgão só falo reagente. Eu falo para os meus aqui, né, que você conhece com certeza também profissionais de segurança aí em várias empresas aí, que se você perguntar o que a empresa dele faz, ele não sabe. Se você falar, por exemplo, sei lá, vou colocar uma nota de 100 lá no onde faz o banco do trem, ou do tal, o cara não vai achar. E o cara trabalha às vezes 5, 10 anos na empresa, Sim. e como você falou, ele não entende nada da operação, nem procura saber, ele é um falador de não, né? Isso pode, Exatamente. isso não pode. Ele fica ali naquele joguinho do sim e não, né? Do rodízio, vermelho, amarelo, verde, e ele acha que isso é fazer segurança. Eu não sei se você... Ou vira papagaio de NR, né? Vira... repete. Né? O cara sabe até o rodapé, né? Da NR. E isso é ótimo, sim, nós temos que conhecer, mas dentro de um planejamento, a atitude do profissional de segurança. De novo, dentro de um contexto. Adilson, quais os conselhos que você daria para uma empresa de alguém que nos está assistindo agora e fala, pô, eu gostei disso, eu quero fazer aqui. Qual que seria o primeiro passo que você recomendaria que eles tomassem? Olha, primeiro de tudo, porque sempre é muito difícil você chegar numa empresa e falar, olha, eu vou abortar a pirâmide de segurança, eu vou tirar a cruz amarela, eu vou DDS para mim, que na verdade é monólogo de segurança, não é diálogo de segurança, né? Porque você fala, lê. Até outro dia estava uma entrevista muito boa sua com a Juliana Bley, né? Que colocou isso muito claramente, né? Que a pessoa não está preparada, não tem nenhum treinamento de comunicação, dicção ou mesmo técnica e vai lá e lê um papel e acha que aquilo lá fez um número, que o cara recebeu o DDS e ele está automaticamente pronto para poder seguir prevenindo riscos à torta e à direito. Não. Quer dizer, tem tudo uma preparação, uma cognição, quer dizer, tem ciência. Ou seja, eu vejo que o Hope e as novas visões vêm com essa integração dos fatores humanos e dos fatores organizacionais, essas novas as ciências humanas integrando com a ciência técnica para poder dar uma melhor resposta. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que o primeiro de tudo é você mudar a visão do acidente. Porque os acidentes vão acontecer. Quem está começando... vai ter uma situação acidentária maior. Não está num patamar de um acidente a cada 2 anos. Vai ter acidentes. Vai ter uma taxa de frequência, né? Um reativo ainda muito alto. Então, começa nos acidentes a descaracterizar a pessoa e colocar, olha, nós temos uma pessoa, um operador que fez essa operação e aconteceu isso. Como é que a gente previne que outro operador faça a mesma coisa no futuro? Porque daí você tira um pouco essa carga comportamental. Né? Segunda coisa é criar um sistema de gerenciamento de mudança na sua empresa. Quer dizer, não é qualquer um que pode ir lá e meter a mão no processo e modificar a torta direito. Nem engenharia, nem produção, e nem ninguém, nem a própria segurança.
Porque como a empresa é um organismo, ela pulsa em todas as coisas harmonicamente, então você tem que juntar todos os atores para uma modificação. Por exemplo, essa filosofia na Alstom, a gente, esse VLT, né, que a gente chama de Tramway, ele é um produto, portanto, tem milhares no mundo todo que a Alstom colocou nos países, né? E no Brasil nunca. Na América Latina foi a primeira fábrica, é a primeira fábrica. Então, a gente teve uma transferência de tecnologia. Então, a gente mandou profissionais lá para Paris, poder olhar La Rochelle, que é a fábrica principal, e trouxe para cá. Mas o que nós fizemos? Pegamos todo o processo francês, tropicalizamos para o que é a nossa cultura brasileira, né, com símbolos, que de repente o símbolo europeu não é igual ao símbolo brasileiro, né? Demos uma tropicalização também nas normas, e depois, cada operação, nós fomos com os executores para que eles fossem os aprovadores, não nós. Porque é teoria. Teoria é lindo e maravilhoso. Então, vai colocar um tapete colado dentro de um trem desse, de um vagão desse, tem lá um método muito bem feito, em CAD, perfeito. Agora o cara pondo lá, batendo martelo, quais são, tá ruim, a ergonomia não tá legal, etc. Nós tivemos uma lista. Então, todo o processo nós fizemos com a aprovação dos funcionários. E digo para você, isso eu não falo isso com orgulho ou mesmo com uma meta, como eu disse, é um jogo infinito. A fábrica de Taubaté, desde a sua construção, que foi Greenfield, cortar eucalipto, até hoje, não teve nenhum acidente com afastamento. Já são 6 anos. Legal, hein? Por quê? Para mim, como eu disse, eu não quero colocar isso como se fosse um troféu. Como eu disse, na verdade, eu penso que amanhã vai acontecer um acidente. Mas é porque o resultado é o reflexo da cultura participativa dos funcionários, é que eles realmente tomam conta da segurança, sem programa, sem certo. Se tem alguma coisa errada, levanta a mão e fala, olha, eu estou com um problema aqui. Né? Eu tenho, outro dia, uma discussão no nosso grupo a respeito de ergonomia. Né? Eu, há muito tempo, tenho um ergonomista no meu time que só faz uma coisa, estar junto com os operadores. O operador está com uma queixa aqui no ombro. Chama a ergonomista, ela vai estudar, vai apresentar um case para a gente vai para a engenharia industrial, vê o que dá para modificar e retorna para a equipe. Ela hoje se tornou um benefício, o profissional de ergonomia andando eles não têm pauta e também não tem restrição. Qualquer problema tem que ser apontado. É a história da segurança psicológica. Eu posso falar. E se eu posso falar, eu contribuo. Se eu contribuo, eu faço parte. Se eu faço parte, eu tenho que também fazer o que eu falo e não simplesmente seguir uma ordem. Ser seguidores de ordens da segurança, seguidores de ordem da supervisão de produção, seguidores de ordem da diretoria. Não, eles são executantes. Então, eles são os donos da tarefa. E eles têm que ter essa autonomia. Então, isso é o essa seria a minha terceira isso daí é o coração da nova visão, né? Todo mundo... Esses dias eu tive uma empresa me procurou para fazer um treinamento lá e tal, e aí eu falei, pô, eu tenho um emprego, então tem que ser depois do horário, né, e tal, mas eles insistiam, eu falei, pô, tem gente que faz, que eu recomendo, eu conheço. Não, queremos você e tudo mais, então eu fui e fiz à noite, minha mulher querendo me largar, mas aí quando eu até falei, quando acabou o treinamento, Adilson, o diretor levantou a mão e olhou para os gerentes dele, né, e falou, mas isso tudo a gente já tem aqui. E aí os gerentes ficaram bem quieto assim, olhando, e aí ele percebeu, né, e ele falou, não temos? E aí os caras pegaram e até que um cara se criou coragem e falou, fulano, não temos não, cara, desculpa, mas a gente não tem. E aí eu já peguei o gancho, né, eu falei, primeira coisa, vocês precisam construir aí um ambiente de abertura, de confiança, porque nós somos em 5 gerentes aqui, né, e o diretor, e só um ainda que incomodado, falou, né? E eu tenho certeza que se fosse na minha empresa, todo mundo falaria na hora, falaria, não, fulano, com todo respeito, mas a gente não tem isso não, a gente precisa construir isso, né? E como você falou, se você tem esse ambiente de abertura, de confiança, todo o resto flui, né? E aí as pessoas ficam preocupadas com ferramenta, né? Várias pessoas me procuram falando, Hugo, que ferramenta que eu uso para investigar acidente? Eu falo, sei lá, cara, eu não trabalho na Starret, sei lá de ferramenta. Não, mas é isso, porque a gente foi, né? Hugo, se você colocar
aí a linha de tempo da segurança, você conhece muito bem isso, nós temos no mínimo 70 anos de aculturação em segurança tradicional, baseado em estatística, não era nem estudioso de segurança, eram estatísticos, que O criaram Harnisch lá era o desde estatístico dos e aí, maiores. desse estatístico virou um produto de mercado que todo mundo comprou facilmente, porque, na verdade, desde a Revolução, da Revolução Industrial, você tem o humano como se fosse uma peça do conjunto da máquina. E a máquina é mais importante que essa pequena peça. Eu chamo de fusível humano. É fácil sacar um fusível humano. A peça, não. Então, e principalmente a questão da alta liderança, eles não são ruins. Eles não são frios ou coisa do tipo. É que eles não chegam conhecimento a eles. Tudo que eles aprenderam de segurança foi com essa visão. É o queijo suíço do Reason, é a minha pirâmide de Bird, do Ennis. Então, os métodos de observação de risco, etc. Então, isso ficou embrionário na empresa. Qualquer um que vai perguntar, me dá uma ferramenta de segurança. Eu ouvi falar do queijo suíço. Eu ouvi falar da pirâmide. E para eles é esse o conhecimento. Então, o que tem que ser feito, como você fez muito bem, é levar uma visão, pelo menos para ter a dúvida. Será que nós estamos no caminho certo? Então, para as pessoas, eu coloco essas 3 coisas para começar na empresa. Primeiro, mude a visão do acidente. Descaracteriza a pessoa e coloque um operador sem cara, sem crachá, sem nada, e analise esse dentro do processo. Segundo, gerencie mudanças. Comece com as mudanças grandes. Eu vou colocar uma máquina nova. Para o trem que pode capotar na curva. Está com velocidade muito alta. Vamos estudar. Essa máquina vai entrar, qual é a questão de layout, onde vai ser abastecer, onde vai sair, que produto que você vai entrar novos químicos, etc, etc. Na Alstom, virou uma religião. Ninguém muda um escritório sem, primeiro, fazer uma solicitação de mudança, que a gente chama de MOC, Management of Change. Tem um pequeno questionário para ver rapidamente o que ele quer, manda para a gente chama a engenharia, estuda e faz a devolutiva. Depois da devolutiva é que vai fazer o caderno de especificação para poder implantar o processo. Só isso já matou uma pancada de risco que nasce. E a terceira coisa... tem isso também. E a última coisa é a gestão participativa da segurança. Mas é gestão, não é só participação, porque eles cortam gestão. O funcionário participa, lê procedimento, usa EPI, certo? De vez em quando participa de prêmio, participa da CIPAT. Ele só está participando, mas ele não está gerindo. Quem gere, cuida. Porque aí é uma obrigação de segurança. Está com um problema aqui de segurança. Chama a segurança. Chama o gestor, chama o supervisor. Não é comigo. Eu estou com o braço cruzado, muitas vezes na minha vida, eu vi... chegando numa situação de risco, de problemático, vários operadores de braço cruzado dando pequenas rezadinhas do lado enquanto a gente se matando na máquina. Eles já sabiam o problema, eles já sabiam a solução, mas como ninguém convidava, eu não vou dar palpite. E se der palpite, capaz de ainda ser punido, dizendo que esse negócio não funciona. Aqui então, a gente tem também o MOC, né? E esse ano eu coloquei uma nova, vou chamar de trava, né? Mas a gente não aprova projeto se não tiver MOC aberto. Então, por exemplo, a gente vai abrir um requerimento lá de verba para um novo projeto. Aí, quando vem para eu aprovar como gerente de segurança, né? Cadê o MOC? Não abri ainda, então devolvo, né? E isso daí foi um evento que, assim, igual você falou, né? Não, é muito difícil uma mudança acontecer sem que todo mundo esteja envolvido, inclusive a pessoa que vai usar, né? Principalmente, porque às vezes também fazer só com o gerente não adianta. Não adianta. Você tem que fazer junto com... Ou seja, a validação é do grupo de trabalho. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é quase um negócio... Não chega a ser uma rebeldia, mas é inverter a pirâmide de hierarquia. Hoje a gente tem isso na Alstom. As células, elas se reúnem, falam o que eles precisam para chegar no resultado da companhia, diariamente, todo isso de dia, ou a máquina, manutenção, etc. Inclusive segurança, que é o primeiro item. Eles reúnem, aí nós somos servidores e não mais posição hierárquica. Chama o fulano de tal, chama o Adilson aqui, porque nós temos um problema de ergonomia aqui e eu gostaria de uma posição dele. Isso é o operador que está falando para mim. Não é o supervisor. Chama o supervisor aqui que, esse estoque aqui não está muito legal, está com problema. Essa máquina está dando problema direto, a gente trabalha muito com pinça de solda, né? Solda de contato, e de repente falta uma regulagem, está vazando água, etc. O funcionário tem todo o direito, não está legal a máquina para eu trabalhar, eu não sou pago para trabalhar desse jeito.
E ele não vai ser punido por isso, muito pelo contrário, vai ser aplaudido. Só que não é um prêmio individual, é coletivo. Isso é todo dia. Não é porque ele falou que o vazamento está hoje que eu vou dar uma caneta para ele. Esse é o perigo que a gente já colocou em alguns debates do trade-off. Sim. Né? Trade-off de segurança, para mim, praticamente não existe. Porque você jogar com o risco em função de uma produção, você está jogando com a vida em relação a um lucro presumido da companhia. E isso não pode. Tem que ser os dois. Como é que a gente pode produzir com segurança e não produzir ou segurança? Sim. Essa palavra no meio, essa negociação não existe, esse trade-off não existe para mim. Né? E eu digo para você que até em algumas companhias que foi colocado dessa forma, eu prefiro sair da companhia do que manter essa filosofia de jogar com o risco para poder beneficiar a companhia no que ela seja. Né? O que é muito triste é que isso acontece muito em várias empresas por aí. E o pior é que validada por profissionais de segurança, né, cara? Às vezes defendendo o seu emprego, às vezes por falta de conhecimento. E, infelizmente, acontece muito. Procurar o melhor lugar do trabalho, poder fazer a sua sementinha, procurar os seus seguidores, aquele que gosta de fazer. E uma coisa que eu digo muito para o meu pessoal, né? Eu acho que a gente tem que ter, eu sempre falo para a minha equipe, qual é o objetivo da segurança? O objetivo da segurança na Alstom é entregar um produto que a população esteja extremamente satisfeita no seu transporte, que a empresa esteja satisfeita com o seu nível de manutenção e, logicamente, o seu investidor, né? Porém, sem uma gota de sangue e sem uma dor associada a esse produto. Esse é o objetivo nosso. Perfeito. Então, alinhar o objetivo da segurança com o objetivo da companhia. Aí você está dentro do mesmo barco. Aí você fala a mesma língua. Recentemente, estou falando isso há 4 meses atrás, nós tivemos lá na fábrica sequência de 2, 3 cortes de dedo. Trabalhar principalmente com o teto, que é um corrugado de inox de 1 milímetro de espessura. Né? Corte no dedo. A pessoa, ela, apesar de ter as luvas, ela tem necessidade de tirar a luva para poder colocar um adesivo, para poder botar uma faixa, para poder enrolar esse pano, né, esse inox. Aí eu falei, poxa, peraí, vamos pensar no processo macro. O corte do dedo, de repente, se fosse comportamental, o que eu ia fazer? Punição, por que você tirou a luva? Você não pode mexer. Bom, não, vamos tirar a pessoa e falar, por que ele tem que fazer essa operação? Por quê? Por quê? Sem nenhum, como você disse, sem ferramenta nenhuma. Só pergunta, lógico, por quê? Olha, para encurtar a história, nós descobrimos mais de 32 posições de risco da máquina, o que gerou uma decisão de investimento de mais de R$200 mil, de mudar a posição do trabalhador e também melhorar a máquina. Hoje ela está mais produtiva, mais rápida e a pessoa está o risco foi eliminado. Então, ela não só não corta mais o dedo, mas também tem outras posições que ele poderia também se ferir. Mas, para chegar nisso, você precisa das pessoas que acreditam nessa filosofia. Né? Você não chega lá com um técnico de segurança e fala, gente, olha, essa prensa está muito ruim, eu tenho que fazer modificação geral dela. Não, não começa pela prensa, começa pelo dispositivo pequeno. De repente, você e a manutenção pode fazer uma pequena modificação e melhorar, e o funcionário fala, ó, ficou muito legal, pega isso e joga nos jornais da companhia. Olha, fizemos uma modificação de segurança aqui, as pessoas começam a se animar, olha que legal, custou barato, o pessoal está feliz, poxa, o sindicato aplaudiu, etc. E aí você vai caminhando, de repente, até chegar no processo macro da companhia. Mas é um caminhar. Eu concordo, eu faço isso muito aqui, eu divido muito com eles as coisas, né? E até tem um gestor aqui que ele tem uma história famosa, né? Quando eu entrei, ele contou para mim, né? Ele falou, ó, uma vez aconteceu um evento aqui e tal, e aí para arrumar o equipamento e tal, era um valor assim meio alto, parecido, uns R$200 mil, não vou lembrar o valor. E aí o profissional achou que era muito dinheiro e ficava tentando criar procedimento, e criar regra, e escrever AST, e colocar na PT, blá, 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 sendo que precisava mudar o equipamento, gastar os R$200 mil. Depois de vários dias, eu cheguei nele e falei, cara, você não está percebendo que tem que fazer essa mudança, que não adianta colocar um caminhão de procedimentos que não vai mudar e tal. Aí ele falou, mas é muito caro. Aí o VP lá falou assim, quantas vezes eu já te neguei
Quantas vezes eu já te neguei esses 200 mil, né? Nenhuma, você nunca pediu, né, cara? Então, Exatamente. me dá a chance de negar, pelo menos, né? Porque... E aí, às vezes, a gente fica querendo economizar dinheiro sem que seja interesse da companhia, desalinhado, né, com a companhia. Exatamente. É porque a gente não tem a relação, às vezes, justamente, logicamente, a área de segurança não é uma área que normalmente tem budget. São poucas empresas, poucas áreas que têm budget próprio, principalmente budget para modificação. Isso é da área industrial, Sim. é da engenharia, modificação. Então, você nunca vai ter dinheiro para modificar nada. Malemar sustentar o grupo de trabalho seu no dia a dia, né? Então, você tem que procurar isso dentro de uma organização de oportunidades. Ou seja, o profissional de segurança tem que sair da sua sala, do seu mundinho de segurança, e lá conversar com um cara de marketing, vai conversar com um cara de finanças, chama ele para um bate-papo, num café, e fala, olha, como é que está a situação da companhia, etc, 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 porque você vai ter informações valiosas, estratégicas para você entrar. Fazemos uma expansão de uma fábrica, opa, agora é hora de corrigir aquele negócio que já está todo ano repetindo, vamos trocar isso, chegar na engenharia, olha, chegou a hora, porque de repente, como você bem colocou, 200 mil reais para um budget monstruoso é nada, só que você perdeu o time. Agora que a engenharia projetou tudo, desculpa, não dá mais para modificar a máquina, você está louco, se tiver chegado isso atrás, mas quem tem que buscar essa informação? O pessoal de segurança. Ou seja, ele sair da sua cúpula e se integrar no negócio ao ponto de pescar essas oportunidades, né? Olha, tem um prêmio de inovação da companhia. Pô, se inscreve, coloca lá, a companhia vai ficar super feliz que dentro de todos os projetos de engenharia, de produto, de marketing, etc., tem lá um projeto simples, talvez modesto, de segurança. Tenho certeza que eles querem participar, eles vão pegar isso como, olha, nós cuidamos também de segurança, olha, tem um projeto ganhador de segurança. Agora, se a gente ficar só no tecniquez, né? Eu sou técnico, eu quero falar de NR, eu quero falar de normas, ISO, etc, etc, você realmente vai ficar sempre apêndice da fábrica, sempre apêndice do negócio. E aí todo mundo só vai lembrar do apêndice no final. Vou usar essa daí, eu gostei, vou usar essa analogia aí do apêndice, é muito boa. Adilson, o tempo voa, cara, papo bom, o tempo voa. Eu vou perguntar, fazer a última pergunta aqui para você, para liberá-lo, né? Queria saber, assim, em relação à nova visão, especificamente, né, na Áustria, com essa sua nova experiência aí, qual é o marco, assim, que você vê que destaca a Áustria em relação às novas visões, assim, aquela coisa que é a cereja do bolo para vocês, assim, que não pode faltar, que dá orgulho para todo mundo. Quando eu for visitá-los aí, que vocês não vão deixar de me mostrar. Olha, eu acho que a cereja do bolo é a célula de produção. É como a gente gerencia a célula de produção, ou seja, como a célula de produção se autogerencia. Quer dizer, não é um programa específico de segurança, é a integração da segurança dentro do mundo da produção. Ou seja, o Tableau, o sistema de gerenciamento da célula, está lá seus indicadores de segurança e tudo é gerenciado pelos funcionários, não é por nós. Então, eu digo até quando entra um colaborador novo, eu assusto ele da seguinte forma: meu objetivo na vida é acabar com a área de segurança. Não tem mais área de segurança. A gente tem que sumir. Você mesmo já usa isso muito, né? Você fala o exemplo do sal, né? Quando o sal está muito ou pouco. É isso. A gente tem que integrar de tal forma a vida da segurança que o profissional de segurança nem é visto e nem é percebido, porque está integrado. Tá? E não quer dizer que diminui o tamanho. Muita gente fala, vou perder o emprego. Não vai perder. Você vai mudar um outro patamar. Você vai virar estratégico. Aí vai até ser mais valorizado até financeiramente. Porque você não é um tocador de norma. Você não é um tocador de NR. Policial, você é um cara estratégico, que tem uma visão policial. Você tem uma visão do negócio que é muito útil. Você vai chamar... Hoje, eu participo, que a gente chama de bid. Ou seja, quando um cliente manda uma requisição para a Alstom, do lado de marketing, dizendo, olha, eu quero 50 trens para minha cidade. Eu faço parte do time. Porque quando eu recebo, eu vou entender quais são as exigências de segurança do cliente. Aí no sistema ainda nem a proposta. Não tem nada pronto aí, é uma proposta. E ali eu já coloco o meu budget de segurança. Olha, esse trem vai ter essas características, eu preciso modificar isso na fábrica. Olha, vai ter muita viagem ao cliente. Olha, o cliente está pedindo que ele precisa de um manual específico de segurança. Tudo isso eu estou falando onde? No nascimento do budget.
Agora, você imagina o preço quando é um budget como esse, de comprar uma frota de trens. Você pode dizer que passa facilmente de bilhão. Você vai colocar lá um budget de 200, 1 milhão de reais que seja, é nada. Esse é o momento. Eu acho que esse é o ponto onde a segurança tem que chegar. Ela chegar estratégico, onde falar, ó, nessa mesa tem que ter um cara de segurança sentado para a gente poder oferecer alguma coisa para o cliente. E isso tem casos reais. Eu tenho clientes, inclusive estatais, que dentro de avaliação da qualidade dos nossos produtos, ele fez questão de destacar a área de segurança da Alstom. Eu tenho que agradecer pela melhoria que fiz nos meus processos e reconhecer os profissionais que estão lá dentro, gratuitamente. Por quê? Porque a gente trabalhou lá no cliente. Tudo bem, vamos trabalhar na fábrica, mas aquele negócio, se a gente pensar pequeno, a gente sempre vai ser pequeno. Você tem que pensar grande, para quem sabe você tem um caminho para ser grande. Quer dizer que você vai ser grande, mas você tem que pelo menos pensar grande. E aí essa é a oportunidade que eu acho na nova visão da segurança. Ou seja, ela migrar de uma posição puramente tecnicista, puramente seguidora de normas, tocadora de procedimentos, policiais, como você bem colocou, para uma posição estratégica do negócio. Porque hoje você tem sustentabilidade. As companhias multinacionais, está lá no Dow Jones. Tá? Você integrar outras ferramentas e dizer assim, olha, eu faço parte também do caderno de sustentabilidade da companhia. Está lá o meu investidor está lendo lá um capítulo grande da segurança e tudo que a gente está fazendo. E isso tem visibilidade. As empresas, os estudos mais recentes das grandes empresas, diz que claramente o objetivo da empresa não é crescer, é sobreviver. E para sobreviver, precisa de sustentabilidade. E sustentabilidade, a gente fala tudo, não é só da parte do meio ambiente, mas também a sustentabilidade humana, das pessoas terem lugares agradáveis para se trabalhar, né? Adilson, concordo bastante com você aí, cara, e também acontece muito aqui. Você está falando aí, eu estou me vendo aqui, porque que bom. Às vezes até eu converso com amigos e os caras, mas o que isso aí tem que ver com a segurança, cara? Isso que você está fazendo, você está envolvido nesse projeto e tal, né? Aí eu falo sempre isso, né? A empresa se move em bloco, né? A segurança não existe por si só, né? Existe para o produto final sair da melhor maneira possível, né? Mister, queria te agradecer muito pelo papo aí, pô, agradabilíssimo, o tempo voou, pelos exemplos, como diz o Andrew Barrett, né? A gente falou de segurança sem falar de segurança, falamos de operação e a segurança intrinsecamente aí envolvida, e acho que esse é o papel aí dos profissionais, dos nossos pares, como você disse, né? Não tenham medo de parecer que vocês estão sumindo, mas vocês estão ganhando em relevância se conseguirem agregar esse valor aí para a empresa. E eu queria que você aí desse suas palavras finais aí, onde o pessoal pode te encontrar, onde você tem publicado seus materiais aí, seus artigos são interessantíssimos aí, como eu falo, marketing time. Tá. Bom, pode me encontrar, eu acho que o veículo principal é o LinkedIn. Eu gosto do LinkedIn por ser justamente um grupo que tem a visão. Primeiro, a gente junta a coletividade num pensamento único. Eu acho muito legal isso, né? Então, a gente conecta com pessoas muito facilmente pelo LinkedIn. Eu gosto muito da ferramenta, publico meus artigos lá. O último artigo que eu publiquei ainda essa semana, é até provocativo, é a segurança do trabalho no divã. Esse é o título. Que é para justamente alertar o profissional de segurança que ele sozinho não resolve nada. Ela precisa dos outros profissionais, como os de humana, por isso do divã, que é simbolicamente, chamar o sociólogo, a psicóloga, né, para também trabalhar dentro de um ambiente de segurança, porque os ambientes tóxicos da companhia também promovem a insegurança, né? Então, você tem que... É mais difícil para a gente, que é engenheiro, né? Eu sou um engenheiro mecânico, apesar de ser formado em direito também, mas para a gente a causa e efeito, o cartesiano, o newtoniano, ele é muito forte na gente. E quando a gente entra dentro do humano, isso não funciona muito bem. Não dá para ser igual. Então, a gente precisa de um profissional para poder nos apoiar também em grupo a ter soluções melhores. Então, me encontrem lá no LinkedIn. Eu faço sempre, previsivamente, pelo menos uma vez por semana, eu escrevo algum artigo buscando esses exemplos e buscando também essa mentalidade nova que eu acredito ser assertiva. Eu acho que aí vai ser realmente o salto para a gente ter uma segurança mais confiável, mais humana e, ao mesmo tempo, mais integrada ao negócio, ser mais valorizado, não como cultura de segurança. Esse termo, para mim, não existe.
você não tem cultura de finanças, você não tem cultura de marketing, você não tem cultura de produção, você tem cultura da empresa. Então, mais uma vez, a história do apêndice. Se você chama que é cultura de segurança, é como se tivesse um apêndice. Não, eu não quero cultura de segurança, eu quero cultura organizacional para que a segurança seja e segurança, e marketing, e produção, e finanças, e segurança, e não um apêndice. Então, me achem lá no LinkedIn, tem lá meus contatos, fico à disposição. Muito obrigado, Hugo, mais uma vez, me sinto extremamente lisonjeado, principalmente pelo rol dos entrevistados que você chama para o seu canal. Sou assíduo e conta comigo. A hora que se quiser, estamos de portas abertas lá na empresa para te receber. Muito obrigado. Nisso você tem razão, cara. A peneira tá fina aí, só tem fera aí, né? A lista tá grande aí, mas você faz todo sentido. Tá com a gente e agradecer aí por não me deixar sozinho nessa tarefa árdua aí de compartilhar esses conceitos aí, que desde que eu comecei, minha vida tem virado de cabeça para baixo, cara, mas não vamos desistir, não, vamos junto. Não, que dá resultado. Dá resultado. Eu até convido o pessoal, dá resultado sim. Se um dia alguém quiser fazer uma visita, etc., fica à vontade. Só entrar em contato, que a gente também tem portas abertas aí para receber visitas e a gente pode mostrar na prática como é que funciona. Ok? Forte abraço. Obrigado, amigo. Até mais. Até a próxima. Abraço.